assim como uma bomba atômica. Todo mundo vai sair, mas para onde a gente vai? A tentativa que sempre os governos foram tendo de tentar, depois que a população não interessava mais estar numa determinada região da cidade, muitas vezes essas favelas vinham, elas eram os moradores que construíam aquele entorno, habitavam ali, digamos, com a aceitação da sociedade do poder público, e depois de alguns anos aquilo deixava de ser de interesse e por razões de apartheid social e territorial se tentava despejá-los. Se fosse seguida a legislação, seria garantido um processo de decisão com uma participação bastante razoável da comunidade. É o que é garantido na Lei Orgânica do Município, artigo 429, que é sempre repetido aí na reunião das comunidades, e em outras legislações. O que foi feito, na verdade, se aproveitou um momento de catástrofe, um momento de desastre, para se passar por cima dessa legislação argumentando emergência, argumentando pressa em resolver riscos iminentes que existiriam. Os órgãos técnicos envolvidos nos supostos laudos que dão base a essa decisão são órgãos da Prefeitura, não houve participação, por exemplo, do CREA, de outras universidades que poderiam também participar, né, nesses estudos. E por parte da participação da sociedade propriamente dita, não houve nenhuma participação, não houve nenhum tipo de consulta. Eu acho que a remoção parte de um princípio de um governo que está aí, que não tem compromisso com a classe trabalhadora. Se ele tivesse compromisso com essa classe, ele não estava pensando em remoção. Ele estava pensando em contenção de encosta. Porque o Rio de Janeiro é todo de morro. De repente, se for tirar os morros, vão tirar a classe rica também. Como é que os ricos estão colocados nas encostas e estão bem? Porque tem contenção, porque tem obra. O que falta aqui é fazer contenção. Certos direitos que foram conquistados com muito suor nas últimas 2 décadas sejam lavados com uma chuva de 2 dias. Então isso que tem que ser reconstruído, direitos que marcam de alguma forma certas proteções à população da favela e que a gente enxerga que, sobretudo pelo discurso do risco, você passa tudo, né? Então acho que de que maneira a gente vai gerir mais democraticamente, eu acho que essa sociedade do risco, quem define o risco tem um poder extremamente importante. Eu acho que qualquer intervenção técnica deve ser no sentido de preservar o direito das pessoas. E nesse caso, o direito das pessoas permanecer no local onde vivem há muito tempo, onde uma comunidade já vive há muitos anos e tudo mais. Em último caso, aí sim, se não houver recursos técnicos ou se as considerações econômicas forem de tal maneira discrepantes que não tem essa solução, aí sim você apresenta uma solução, mas uma solução que o máximo possível também preserve a localização das pessoas próximo onde elas sempre viveram. Da equipe técnica, só quem fez visita ao Laboriô até hoje fui eu mesmo. Teve também acompanhando a Defensoria Pública, são problemas localizados. A grande maioria dos casos você tem como preservar a localização das casas com algum tipo de intervenção de engenharia, de estabilização de encosta, às vezes reforço estrutural das casas, alguns casos são necessários. Em alguns casos muito localizados não é possível isso, mas a realocação pode ser feita tranquilamente para proximidade. Uma pessoa com título, ou mesmo com uma posse, né? Uma pessoa com posse não pode ser despejada sem com uma posse de mais de um ano e um dia. Isso é obrigação de uma instituição como a nossa, passar para os moradores as informações para que eles tenham consciência dos seus direitos. O único ponto, talvez, aí que eu vejo interessante, né, é que como que houve um ressurgimento assim, do movimento social de favelas que estava um pouco adormecido, né, com uma articulação e uma solidariedade entre as favelas, talvez, bom, não sei, por toda a questão de tráfico, seja o que for, e talvez por própria dinâmica da democracia brasileira, que a gente sabe que da década de 90 para cá uma certa dinâmica mais participativa enfraqueceu, então também não é culpar a favela em si, mas acho que é uma dinâmica, um problema
político nacional, e como a gente vê que existe alguns elos e algumas redes que começam a se articular novamente, e que eu acho que isso tem um papel extremamente importante e interessante que tem que ser valorizado. É verdade que é importante os técnicos, como a Fundação Bento Rubião está envolvida nesse processo, como a Defensoria Pública está envolvida nesse processo, o Pastor de Favela está envolvido nesse processo, tudo isso é importante. Mas eu acho que a maior importância o mais forte de tudo isso é a unidade dos moradores. Eu acho que sozinho ninguém faz nada, sempre faz no coletivo.